palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda parte, em todo lugar, contemplando aqueles que são bons e maus. Deus está vendo o teu esforço de você ter saído da sua casa nessa noite. Muitos até ônibus pegaram, vieram nos seus transportes, outros vieram a pé, para estar nesse lugar, não por causa das pessoas, mas por causa dEle. Porque querem ouvir uma voz falar ao seu coração nessa noite, porque esperam tocar no Senhor nessa noite e serem tocados por Ele. Então, irmão, entenda uma coisa: você não veio aqui em vão, você veio com um propósito. Deus te trouxe aqui. Creia que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, mas Deus tem algo especial para você nessa noite. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem, E com certeza ela vem, irmão. és Deus de perto e não de longe. Tu nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos, eles estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Tu nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu não sei o que você está passando nessa noite, irmão. Eu não sei as batalhas que você está enfrentando na sua vida. Talvez sejam pessoas nessa noite sorrindo, mas por dentro estão chorando.
estão enfrentando um verdadeiro deserto na sua vida, mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite. O Deus que está nesse lugar, Ele é especialista em mudar a história de pessoas. Basta você crer. Basta você crer para a sua história ser mudada no estalar de dedos. Só depende da sua fé nele. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração nessa noite e você cante o refrão dessa música comigo. Mas você não vai cantar para mim, não. Você vai cantar para os obstáculos que estão diante de você. Você vai falar para o inferno que se levantou contra você. Você vai falar para ele o tamanho do teu Deus nessa noite. Oh! Oh! Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, te glorificamos, ó Deus, porque sabemos que Tu és o Deus de vivos e não de mortos, porque sabemos, ó Pai, que podemos crer na Tua palavra, porque o Senhor é fiel em cumprir com ela. Podemos, ó Pai amado, acreditar piamente, sem nenhuma sombra de dúvidas, de que tudo aquilo que está escrito a seu tempo há de se cumprir. E é no nome de Jesus, ó Deus, que nós te bendizemos. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós te agradecemos, que nós te glorificamos, ó Pai, e pedimos em nome de Jesus. Fala conosco pela Tua palavra. Acrescenta-nos a fé, ó Deus, necessária para alcançarmos a nossa vitória, porque Tu és o Deus com quem temos uma aliança feita no sangue do Teu Filho amado, uma aliança que não pode ser quebrada, uma aliança, ó Deus amado, que ninguém pode ir contra ela, porque o Senhor é por nós. E quem, Senhor, quem se atreverá a ser contra nós? É por isso que nós cantamos, é por isso que nós cremos, é por isso que nós oramos, porque ninguém pode lutar contra aquele que tem o Senhor dos Exércitos lutando por ele e sair dessa batalha vitorioso. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a bênção é nossa pelo poder do nome de Jesus. Ah, eu creio. Eu posso enfrentar o que for, cante. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos, é pelos olhos da fé que você vê o impossível acontecer. Aleluia! Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E não há nenhum outro igual a Ele. Ele é único. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é o Deus dos impossíveis. Aleluia! E é nesse Deus que nós guardamos a nossa fé, é nele que nós estamos refugiados. Bendito seja o seu nome para todos sempre.
Amém. Graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas. Pode dar glória a Deus. Pode ser aleluia. Glória a Deus. Paz seja convosco. Pode sentar no seu lugar. Abra a sua Bíblia na carta a Tiago. Carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 18. Meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. Meio-irmão de Jesus por parte de mãe, tá? Não acreditava em Jesus. A Bíblia mostra isso no Evangelho. Não acreditava em Jesus. Quis prender Jesus. Esse aqui. Ele e outro meio-irmão dele, que também escreveu uma carta de um capítulo só, que é Judas, tá? Ele não acreditava em Jesus não, até que ele passou a crer. Amém? Foi pastor em Jerusalém. Glória a Deus, a igreja que se reunia ali. E no capítulo 2 desta carta, o versículo 18 diz assim: mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Quem achou Tiago 2, diga amém. Quem não achou, grite: Jesus vai voltar. Por isso que vocês estão perdidos, né? Jesus vai voltar, viu, irmão? Eu vou ler de novo para você. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? A gente sabe que a definição de fé é dada pela própria palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. E a fé é algo tão forte que tem até heróis, né? Tem até os heróis da fé. E está registrado em Hebreus capítulo 11. E no versículo 6 desse mesmo capítulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não se pode agradar a Deus sem fé, né? Com a fé nós podemos fazer muitas coisas. Porque talvez você se pergunte: quais são essas obras com as quais eu posso provar a minha fé? E nós vamos ver algumas delas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, deixar aberto lá. Se a gente precisar fazer alguma conferência, é só voltar um pouco aí. Se a gente precisar fazer alguma conferência, você já está com ela abertinha aí, tá? Com a fé, segundo Hebreus 11:3, nós podemos criar coisas como Deus criou as coisas. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Ele trouxe o visível à existência, mesmo quando não existisse. Deus sabia o que era luz quando a luz não existia. Deus disse: haja, e ela passou a existir. E haja luz. Porque até a ciência acredita que o universo ainda está em expansão, ou seja, ainda tem luz sendo criada. Sabe por que eu creio nisso? Porque se você deixar de andar por um certo pedaço de chão que seja, se você não ficar pisando nele ali direto, mais cedo ou mais tarde vai nascer uma plantinha ali. Porque também pelo poder da palavra, Deus ordenou à terra que a terra produzisse ervas. E a terra até o dia de hoje ainda obedece essa palavra. Obras, por meio da fé. Nós podemos, por meio da fé, oferecer a Deus sacrifícios de louvor, dar as nossas ofertas, os nossos dízimos, como Abel deu a sua oferta. No versículo 4 aí de Hebreus 11 diz que Abel deu melhor oferta do que Caim, né? E isso agradou a Deus, né? Pela fé nós podemos andar pela fé como Enoque andou. Enoque andou até ser transladado, e nós podemos andar por fé até sermos arrebatados. Amém? Porque está próximo a vinda do nosso Rei. Diga glória a Deus. Por ela, pela fé, nós podemos obedecer a Deus,
mesmo sendo zombados por algo que não aconteceu, é pela fé que nós sabemos que vai acontecer. Versículo 7 aí de Hebreus 11 diz que Noé construiu a arca, porque ele vivia dizendo para todo mundo que ia chover. Deixa eu dizer para você, ainda não tinha chovido. E ele dizia, vai chover. Que chover o quê, né? Tá ficando velho, tá ficando broco. E ele começou a construir a arca. E o povo zombava dele, assim como zombam de nós. E Jesus dizia, lembrem-se, nos dias de Noé as pessoas casavam e davam-se em casamento. As pessoas estavam nem aí para Deus, nem aí para nada. Elas se casavam até que um dia a arca fechou. E depois que a arca fechou, depois de um tempo, a chuva começou a cair. Primeiro era motivo de festa, depois era motivo de espanto, depois passou a ser motivo de desespero. Até que eles começaram a bater na porta da arca. Abre, Noé. E era tarde demais. Você que está aqui, você que está nos assistindo, a porta Jesus ainda está batendo. Abre enquanto é tempo, porque o rei está voltando. E amanhã depois você pode estar batendo na porta dessa igreja aqui, desse templo aqui, buscando onde está aquele povo barulhento, perguntando por aquele povo que dava glória a Deus, perguntando por aqueles que gritavam aleluia, perguntando por aqueles que eram zombados por causa da sua obediência, que eram taxados de besta por causa da sua fé. E aí eles ouvirão, diz assim, agora é tarde, porque Jesus voltou. É com a fé que nós confrontamos a razão muitas vezes, que nós confrontamos a nossa família, mesmo amando ela. Muitas das vezes a fé precisa falar mais alto. A fé precisa falar mais alto. Algumas vezes. E alguém vai dizer assim, mas você não ama a sua família em nome desse seu Deus. E a Bíblia vai dizer que aqueles que cuidam dos seus, esses sim são de Deus. Aqueles que não cuidam dos seus são piores que o ímpio e negaram a fé. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos crer em Deus e colocá-lo como prioridade na nossa vida em todo o tempo e sempre, amém? Quais são as obras da fé? A obra da fé é trazer à existência o que não existe por meio da fé. Um exemplo, um parente seu, que você quer alcançar ele para Jesus, nós sabemos que ele ainda não existe em Cristo, mas com o uso da fé ele passa a existir. Como? É como uma irmã que chegava no culto e alguém quis sentar do lado dela e dizer assim, não, essa cadeira está ocupada. Deixa eu perguntar para você, você já reservou uma cadeira para o seu parente, um lugar no banco para o seu parente? Porque essa irmã, ela dizia, não, essa cadeira está ocupada. O culto terminava e ninguém chegava. Aqui é um exemplo de fé, ó. O pai dele creu, já contou essa história várias vezes, e até que passou a existir. Foi, não foi, pastor? E essa irmã deixava lá, lugar vago, não tinha ninguém, aos olhos não tinha ninguém. E quando o culto terminou, alguém chegou, escuta irmã, a senhora disse que tinha alguém sentado na cadeira, o culto terminou e ninguém sentou. E ela disse, você não vê, mas eu enxergo o meu marido sentado do meu lado assistindo o culto. Já sabe o resultado disso, né? O marido dela converteu. Então, amado, nós precisamos entender que pela fé nós podemos trazer a existência em Cristo aqueles que ainda não estão em Cristo. Você já reservou um lugar para o parente seu aí? Esse banco aqui é da minha família, esse lugar aqui é do meu filho, da minha filha, esse espaço dessa igreja aqui é para minha casa. Ô glória, amém, irmão? A obra da fé é andar com Deus e não experimentar a dor da segunda morte. Nós sabemos que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez e depois disso o juízo. E quando eu falo de morte, eu me refiro à segunda morte, porque é essa morte que causa dor, porque as pessoas não creem em Deus, mas querem ir para junto dele. Acreditar em Deus, irmão, ter fé em Deus é muito mais do que simplesmente acreditar que esse banco suporta seu peso. Acreditar em Deus é muito mais crer que Jesus veio à terra, é obedecê-lo, porque a fé vem pelo ouvir,
E o ouvir é a prática da palavra de Deus. Quando eu pratico a palavra, a fé é acrescentada. Amém? Não é simplesmente aconteceu o que está acontecendo aqui agora. Eu estou falando, você está ouvindo. Não é só isso. Isso é uma parte de ouvir. A outra parte de ouvir é que quando esse culto terminar, você começa a praticar aquilo que você ouviu. Não apenas hoje, mas todo culto que você ouvir. Toda vez que você ouve a palavra, significa que ela desceu para o seu coração, ela germinou, você passou a praticar, e aquilo vai gerar através de você fruto na sua vida. Amém ou não? A obra da fé é obedecer ao Senhor, ainda que zombado, mesmo sendo caluniado. É ser taxado literalmente de louco, de doido. Você é doido? Você é besta? Sou. Porque eu sirvo a um Deus invisível. Porque quando eu estou orando, as pessoas pensam que eu estou conversando só. Porque quando eu estou andando no meio da rua, está todo mundo achando que eu estou andando a pé. Mas na minha visão eu estou andando de moto, estou andando de carro. É fé. É esperar, fé, esperar com paciência no Senhor, porque é no tempo dele que ele cumpre cada uma de suas promessas. Se Deus ainda não cumpriu a promessa, irmão, tem calma, ainda não chegou o tempo. No tempo certo ele vai cumprir, amém? Pela fé, oferecer a Deus a sua oferta e acreditar na colheita. Acreditar porque essa colheita não vem de forma natural. Creia no retorno, não de forma natural, porque essa colheita vem de forma sobrenatural. Porque essa semente foi plantada no reino de Deus. Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Eu creio que Jesus cura. Você já foi curado? Não. Você já orou por alguém que cura? Para Deus curar alguém? Não. Mas eu já vi. Eu também. Como também já fui curado. Como também já orei, Jesus curou através de mim. Como você pode ser curado agora? Pastor, mas é porque eu não sei se Deus vai curar. Você só sabe se Deus vai curar se você orar em nome de Jesus, crendo, você vai receber. A Bíblia diz que tudo quanto pedirmos no nome do Senhor, crendo, isso tem o auxílio da fé, nós iremos receber. Nós vimos agora o surfista brasileiro que ganhou ouro na Olimpíada. Quem viu o testemunho dele? O Ítalo Ferreira disse: todos os dias eu orava às 3 horas da manhã e eu pedia, Senhor, realiza esse sonho. Ele tinha fé que podia chegar, mas ele não ficou lá. Depois que ele amanhecia o dia, ele não ficava deitado na cama pensando que estava pegando onda, não. Ele pegava a prancha, ele ia para a praia, ele ia surfar, ele ia treinar, ele ia se esforçar. Ele fez a parte dele, ele se preparou para o sonho dele, ele orou e Deus o glorificou lá de frente de todo mundo. A fé é isso, querido. Ela te leva a uma ação, não é para você ficar passivo. Você crê? Então, creio. Eu não sei se eu já contei aqui, mas tem uma história que eu gosto dela, que fala muito sobre fé. E toda vez que eu falo de fé, eu lembro dessa história. Diz que o maior equilibrista do mundo estendeu lá um cabo para poder ele atravessar em cima de 2 prédios muito altos na cidade dele lá. E quando ele começou a andar para lá, para cá, se equilibrar lá em cima, o vento soprava, ele balançava, ficava numa perna, e começou a juntar gente embaixo, tampando a luz do sol para tentar ver aquele moço lá em cima daquela corda bamba, fina. E ele atravessou de um lado a outro. Aí ele desceu, foi aclamado pela multidão. E tinha uma senhorinha de bengala lá, a bichinha, que estava olhando lá para cima um pouco torta para poder ver aquele moço. E ele chegou nela e disse assim: a senhora acredita que eu posso passar de um prédio para outro? Ele disse: acredita, acabei de ver, você é bom demais. A senhora acredita que eu consigo passar com um carrinho de mão naquela corda? Desacredito, e ainda, talvez ainda facilite sua travessia. A senhora acredita que eu consigo levar uma pessoa dentro desse carrinho? Ela disse: acredita. Ele disse: pois vamos, entre no carrinho. Ela disse: eu não. Fé é entrar no carrinho. Amém, irmão? Fé é exatamente entrar no carrinho. Porque quando eu não entro no carro, a minha fé é só emocional.
Quando eu não entro nesse carrinho da nossa história aqui, a minha fé é passiva. E fé é ação. Os heróis da fé fizeram alguma coisa. Os heróis da fé fizeram grandes obras, operaram milagres até. Olha, a fé e os milagres, tudo passou a existir depois da palavra proferida por fé. Cuidado com aquilo que você profere acreditando que pode acontecer. Cuidado. Deus disse: haja e houve, faça-se e se fez, separe-se e se separou. Milagre não é construir a arca. Milagre é a arca ser fechada por fora sem auxílio humano, de forma que a água não conseguia entrar e fazer pressão para manter ela fechada. E Deus fechou a arca. Milagre é uma senhora de 90 anos gerar uma criança, já não bastando ter passado o tempo natural da sua regra. Eu estou falando de Sara. E como líder de casais, eu trago um aviso. Às vezes, irmão, eu fico pensando que eu vejo alguns irmãos dizendo assim: a mulher só dorme, a mulher só dorme, a mulher só dorme. Mas eu penso que Abraão e Sara chegaram mais juntos, né? Porque eles tinham uma promessa. Sexo no casamento louva a Deus. Fora do casamento ele é pecado em qualquer instância, sendo prostituição, adultério ou fornicação. Mas dentro ele é louvor a Deus. Amém, irmão? Ok? É Bíblia, fé. Milagre é ser transladado, porque escolheu ir na contramão da humanidade pecaminosa e ser exemplo para os seus filhos e para toda uma geração, como Enoque foi. Milagre é ver a multiplicação do que não está mais nas suas mãos, porque foi semeado no reino, e a colheita vem de forma sobrenatural. Se você crê nisso, diga amém. A fé, ela é o cumprimento da própria palavra. Ela aumenta ao passo que nós nos alimentamos da palavra de Deus. Fé. Às vezes a pessoa não tem força para crer porque ela não lê a Bíblia. Ela não tem força para crer porque ela não medita na palavra. Ela não tem força para crer porque ela não ouve a palavra. Ela não tem força para crer porque ela não obedece a palavra. Ela não tem força para crer porque ela não pratica a palavra. Você precisa praticar a palavra. Foi pela fé que Isaac abençoou Esaú e Jacó, e aconteceu do jeito que ele disse. Teu irmão vai te servir, serviu. Você vai ser abençoado em tudo, e tem sido abençoado toda a sua posteridade até o dia de hoje. Deus abençoe Israel. Foi pela fé que Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos em Gênesis 49. E assim foi. Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, não é por outra coisa. Profecia de Jacó. Ele foi abençoar Judá e disse: Judá é um leãozinho. E ele abençoou cada um dos seus filhos. Pela fé, José mencionou a saída de Israel do Egito. Olha a visão, crê por meio da fé isso. José estava lá, governador do Egito. Israel vivia em paz e prosperidade, amém. Mas não era aquela terra da promessa, não era. E aí ele disse assim: olha, quando vocês saírem do Egito, antes de morrer, lembrem de levar os meus ossos com vocês. Eu não quero que os meus ossos fiquem nessa terra. Eu quero estar com os meus ossos junto dos meus pais. Isso é fé. E do jeito que ele pediu, aconteceu. Pela fé, Joquebede escondeu Moisés por 3 meses e ele escapou da morte. Pela fé, Moisés se recusou a ser chamado como filho da filha de Faraó e escolheu sofrer com seu povo. Ele mesmo fugiu para o deserto sem temer o rei, porque ele cria no invisível. E Moisés era um homem de muita fé. Pela fé, Moisés não levou em conta seus 80 anos e atendeu ao chamado de Deus do monte através da sarça. Vai e liberta o meu povo, porque eu ouço o clamor deles. E Moisés foi,
creu e obedeceu a Deus, provocou 10 pragas no Egito, confrontando os 10 deuses deles, os 10 principais deuses. Fiel ao seu chamado para libertar Israel, ele estendeu a vara e o mar abriu, tocou nas águas e o mar fechou, e matou todos aqueles que o perseguiam e a todos os inimigos de Israel. No deserto ele tocou na pedra e a pedra deu água. No deserto, irmão, Moisés orava e Deus respondia. No deserto ele levantou uma serpente de bronze, quem olhava para ela era curado. No deserto Deus fazia chover o maná do céu, o pão do céu, por causa da fé daquele povo. Por meio da fé, irmão, a codorniz vinha do mar e ela ficava quietinha, mansinha, só esperando alguém para apanhá-la, matar e comer. Fé. Por fé Moisés andou 40 anos naquele deserto, até chegar nas portas de Canaã. E Deus disse assim: Moisés, sobe no monte. Aqui Moisés já tinha 120 anos. E ele subiu no monte Nebo, e de lá de cima Deus mostrou tudo o que iria dar a Israel. Viu, Moisés? Vi, Senhor. Agora morre. E o velhinho morreu, e o próprio Deus enterrou Moisés. Ninguém sabe onde está o corpo dele. Quais são os seus atos de fé? Quais são as suas obras? Quais são as suas palavras de fé? Tinha uma irmã que estava querendo ler a Bíblia em casa. Aí os meninos dela começaram a fazer barulho. Ela lendo a Bíblia em oração, estava se enchendo de fé. Com raiva dos meninos, ela disse: se eu ficasse pelo menos moca. Na hora ela ficou moca. Na hora ela ficou surda. Quais são suas palavras de fé? Onde estão escritas as suas obras? No coração de quem? Na história de quem? A quem a sua fé já impactou? Quem sabe da sua fé? Quem sabe das obras que você já fez através da sua fé? Quem foi marcado pela sua fé? Porque no nosso meio eu sei, uns fé de mais, outros fé de menos, mas todo mundo tem fé. Todo mundo tem. Quem tem fé aqui, diga amém. Lê o versículo 26 de Hebreus 11. Olha que versículo tremendo. Sabe qual é a nossa maior riqueza? Nossa maior prova de fé? Sabe qual é a nossa maior obra de fé? Está bem aqui, 11:26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a sua recompensa. Para de se questionar pelas coisas desse mundo. Você tem um lugar no céu, querido. Isso não alegra, né? Ou não alegra porque talvez não houve a entonação certa, ou não alegra porque você ainda não entendeu que você tem um lugar no céu. Eu estou falando de um lugar que não tem dor, num lugar que não tem pranto, um lugar que não tem energia elétrica para você pagar, porque Deus é a própria luz. Eu estou falando de um lugar que é só alegria, é só prosperidade, é rua de ouro, é mar de cristal, é pedra preciosa na porta. Eu estou falando de um lugar que não cabe nesse mundo. Eu estou falando de um lugar de paz e de alegria completa. Eu estou falando de um lugar onde todo mundo lá adora a Deus e tem um novo nome escrito numa pedra branca que há de receber pelo Senhor.
Você tem um lugar no céu, igreja. Na lista dos heróis da fé tem vários nomes. E assim como eles, Cristo é apontado em cada um deles. Ele é a porta da arca. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Ele é o doador do Espírito Santo. Ele é aquele pelos quais esses heróis todos estavam olhando e escolheram passar pelo vitupério de Cristo. Pastor, o que é vitupério? É um monte de coisa ruim. Para resumir aqui, é vergonha, é afronta, é insulto, é cruz. Não é à toa que Jesus disse que aquele que tomar a sua cruz e vier após mim é digno de mim. Cruz não é símbolo, na época que Jesus disse, não era símbolo de salvação não, era símbolo de morte mesmo. Não tinha beleza na cruz. Ninguém queria morrer crucificado numa cruz de ouro maciço. Ninguém queria morrer crucificado numa cruz incrustada de pedras preciosas. Ninguém queria morrer de cruz. Ninguém. Mas Ele morreu em meu e em seu lugar. E nós sequer, às vezes, não conseguimos viver por Ele. Todos esses heróis apontam para Jesus. E nós precisamos apontar para Ele. Coloque-se de pé no seu lugar. A fé sem obras, ela é morta em si mesma. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu, por meio das minhas obras, te mostrarei a minha fé. É o que diz a palavra de Deus. E eu quero que você ore agora, não por você, orar pela gente é fácil e cômodo. Eu quero que você ore por alguém agora. Amém? Que você ore por alguém que você gostaria de ver aqui e ele não está aqui. Ah, pastor, é impossível. É por ele mesmo que você tem que orar. Ah, pastor, acho que ali não tem mais jeito. Não, você já deixou Jesus agir nele? Você já separou um lugar para essa pessoa aqui? Use a sua fé. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua santa e gloriosa e bendita palavra. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor esteja trabalhando em nós essa questão de fé. Eu oro, ó Deus, para que outras pessoas possam ver em nós o Cristo que nós precisamos espelhar, que elas possam ver em nós as obras da nossa fé, que elas possam, ó Pai, ser impactadas pela fé que opera através de nós, que o enfermo seja curado, que o cativo seja liberto, que o miserável seja próspero, em nome do Senhor Jesus, que o viciado, ó Deus amado, passe a ser sóbrio, para a glória de Deus Pai. Porque, Senhor amado, a medicina pode não dar jeito, a psicologia, a psiquiatria pode não dar jeito, mas Tu, Senhor, és o Deus que pode. Tu, Senhor, és o Deus que faz. Tu, Senhor, és o Deus do impossível. E é em Teu nome, Senhor, que nós te apresentamos cada um desses nomes. É em Teu nome, ó Pai, que nós oramos. É em Teu nome, ó Deus, que nós apresentamos cada família, cada casa, cada lar. É em Teu nome que nós pedimos, em nome de Jesus, que por meio da nossa fé nós possamos ver a existência, o filho que ainda não veio, o carro, o veículo que ainda não temos, a casa que tanto sonhamos, o marido que nós escolhemos, a esposa que nós queremos. Que por meio da fé, ó Deus, nós possamos ver a nossa família no Teu altar, aos pés da cruz, todos firmados em Jesus. Por meio da fé, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.